tem essa questão do dom, que você pode buscar o dom e trabalhar. Certo. Então, veio esse processo de transição a Cristo. Eu gosto de contar isso que nós vamos falar aqui agora, é um segredo do meu coração, poucas pessoas sabem, mas eu já contei em vários lugares. Eu tinha uma empresa, na época desse processo de adolescência para a juventude, eu trabalhei numa empresa chamada Virtual, e ali eu aprendi muitas coisas, o dom da informática, o design gráfico e tal. E eu lembro que lá, o antigo dono, ele fazia tipo assim, hoje eu entendo assim, é uma adulteração de documento, né? Fazia uma adulteração de documento. Mas na verdade pegava, por exemplo, um documento de uma declaração, fazia, aí botava assinatura. E ali eu fui desenvolvendo. Eu comecei a falsificar documento. Aí tipo assim, comprovante de residência. Eu aproveitei o dom que era de Deus, saudável para a minha profissão, eu comecei a fazer aquilo. Mas voltado para a profissão que você falou da faculdade que você fez, a faculdade veio um pouco depois. Depois. Mas você já tinha um dom para fazer essa questão da tecnologia. Isso. O design gráfico eu desenvolvi bem, porque eu aprendi com o meu ex-patrão, né? Entendi. Aí você estava... Entendi. E aí, eu comecei a fazer, aí eu comecei a falsificar documento como habilitação, RG, CPF. Entendi, eu precisava de habilitação e estava em contato com você. Eu fazia. E você fazia para mim. Eu fazia. Aí eu saí dessa empresa, na época, porque o cara não ia concordar eu fazer essas coisas, eu saí da empresa. E aí montei minha própria empresa com um outro cara, eu não posso falar o nome dele, que ele ainda mora na cidade dele. Não, fique tranquilo. Né? E aí eu comecei a desenvolver mesmo a habilidade de falsificar. Eu falsificava a assinatura de pessoas. É mesmo, cara? Por exemplo, eu falsificava a assinatura do diretor-geral do Detran de Conquista. Então eu fazia muita habilitação, que era o carro forte que saía muito. Habilitação, RG, CPF, comprovante de residência. Hoje seria o Covid, né? A carteira do Covid hoje. Eu falsificava tranquilo. Porque hoje o negócio tá pegando pra esse lado. CPF, essas coisas. Histórico escolar, eu já cansei de dar carteira de habilitação para motoristas que trabalham em empresas hoje, como Salutares, como o Chip, cansei de dar. Então, tipo assim, é um mal que a gente faz. E aí, na época, eu falsifiquei. Teve um dia, eu não era cristão ainda, contando a história de ímpio, né? Sim. E aí, tem uma história antes de Cristo, né? Todos nós temos. Tem uma história. Aí, Paulo, eu tava angustiado, eu tinha uma empresa chamava Terra Design, eu tava lá trabalhando, mas sabe quando a vida tá monótona, assim? Quando a vida não tem propósito, você acorda, trabalha e vai dormir, e acorda e trabalha e depois vai dormir. Então a vida não tem sentido, ela não tem propósito. Mas havia recursos aí, né, financeiro, pelo que você tava fazendo, mas... Então, era muito interessante. Eu ganhava com uma mão e perdia com as duas. Sim. Porque era algo errado. Sim. Né? Era um crime, na verdade. Era um crime. Eu era um criminoso. Então, como eu fazia muito essas falsificações, e eu tinha muitos conselhos de amigos muito próximos, falava assim, Jefferson, para com isso. Você não tem necessidade. Por que você está mexendo com isso? Não tem necessidade de você fazer essas coisas. E como é que você se sentia fazendo? Por quê? Era só pelo dinheiro? Ou porque dava acessibilidade a pessoas que queriam ter coisas que não tinha? Que motivação? Não tinha um medo, né, de ser descoberto? A minha motivação, Paula, é que eu ficava maravilhado com a autenticidade do seu trabalho. Do trabalho. Sim. Você podia pegar uma habilitação falsa e uma original, você falava assim, não, eu não sei qual é a falsa e qual é a original. Entendi. Então eu conseguia reproduzir fielmente. Entendi. Você pegava um RG, você não sabia qual era o falso e qual era o original. Entendi. Porque eu conseguia desenvolver mesmo. E eu orei, toquei a semana. Naquela semana, exatamente no Shabat, que o Shabat para o judeu não é no sábado. E às vezes, pessoal, Shabat, a palavra sábado, né? Shabat, a palavra significa descanso. Então, no Shabat era 5h45, mais ou menos, da tarde. De que dia? De sexta-feira. Certo. Que o Shabat começa quando escurece, por isso que tem aquela história, não sei se já aconteceu com você contar a estrela, a mãe fala, menino, quando estrela que nasce, verruga. Sim. Essa história é o seguinte,
Quando o judeu, que naquela época não tinha relógio especificamente, então para ele saber que começou o Shabat na sexta, nasce um determinado número de estrelas. Então, por um determinado número de estrelas, ele sabe, já começou o Shabat, então o judeu começou a fazer isso. Quando veio a perseguição dos judeus numa determinada época, eu não lembro exatamente, os judeus migrou para vários países na Europa e tal, e o Nordeste brasileiro, especificamente ali em Recife, havia muitos judeus, não sei se no período ali da Primeira, Segunda Guerra Mundial, no massacre de Adolf Hitler. Então, vieram muitos judeus para o Brasil. Sim, sim. Né? Tem muitos judeus. Ali tem um Marco Zero, acho que é em Recife, que é um lugar onde tem sinagogas ali. Sim, acho que em São Paulo também tem, sinagogas, né? Eu já exatamente. passei em um lugar aqui. E aí os meninos iam contar, para eles não se denunciarem como judeus, os antepassados deles falavam, nasce verruga, porque as crianças sabiam que o Shabat era dessa forma. Caraca, muito bom, muito interessante. Muito interessante. Porque antes uma coisa que você vive na sua infância e realmente nunca soube a verdade, né? Exatamente. Então descobrimos agora. Aí no Shabat, exatamente na sexta-feira, eu tinha vendido tinham 2 caras que veio me procurar, não, tô sabendo que você faz habilitação, e a gente já fica preocupado. Aí tu me perguntou aquela hora, você não tinha medo? Cara, quando eu comecei a intensificar mesmo as falsificações, e eu quebrei a segunda sociedade, porque eu trabalhava na virtual, depois eu fui para uma sociedade. Quando eu quebrei a sociedade com esse cara, ele me denunciou para a polícia. O seu próprio parceiro, né? Ele me denunciou para a polícia. Porque ele não fazia esse trabalho, ele ganhava através do trabalho que você fazia. Não. Ele fazia também? Ele montou a sociedade comigo justamente por causa das falsificações. Entendi. Ele queria o que você estava fazendo. Fazendo aí, pra ele. Você saiu, exatamente. Entendi. E aí ele tinha um amigo da Civil que era parceiro dele. Entendi. Então, que era o que acobertava. Sim. E eu, na época, eu tinha muitos amigos da Polícia Civil. Militar. Eu tinha um cara, era um sargento da Polícia. Ele é vivo até hoje, eu não posso falar o nome dele aqui nem pensar. Ele é um sargento da polícia que eu fazia muitas falsificações para ele. E um dia esse sargento, a gente chegou lá, ele ia paisano, nunca ele falou nada. Ele falou, tô precisando de fazer uns DOC, era RG, CPF. Engraçado quando, na época, hoje eu não sei, tô fora desse mundo. Mas as pessoas faziam os currículos, eu fazia currículo, então eu pegava os dados pessoais das pessoas, CPF, Sim. RG, endereço, pegava tudo ali para fazer os documentos. Então a gente consultava o SPC Serasa, se estava limpo, a gente usava aqueles nomes. Sim. Então perigo você fazer currículo em lugares fora e não deletar os arquivos, que a pessoa pode usar. Eu usava muitos desses nomes. Naquela época e hoje. E hoje, que a fraude, né, hoje em dia muito comum. Então eu pegava os dados pessoais das pessoas e fazia documentos limpos ali. E aí, ali, um dia ele chegou para fazer 3 documentos. Aí ele falou assim, são 3 doc. Era RG com CPF, comprovante de residência e os futuros documentos do carro, que era documento laranja. Sim. E aí ele falou assim, vai ser um meu, um de fulano que tá dando que vai fazer a conta, vai abrir, vai fazer o negócio, e um fica para você. Aí um dia que eu tava fazendo esse doc pra ele chegou, ele puxou a pistola dele e botou em cima da mesa. A ficha começou a cair. Você nunca tinha visto aquilo? Você nem... nunca tinha visto arma. Sim. A ficha começou a cair. Ele não ia de farda, claro, né? Que ele não ia se denunciar, e é uma pessoa normal, então... E nesse dia eu comecei a parar pra pensar. Onde eu tô me metendo? O que eu tô fazendo? E nessa época, aí foi na época que eu tava com a sociedade com esse cara. Aí eu quebrei a sociedade desse cara, ele me denunciou pra Polícia Civil. Sim. E a Polícia Civil começou a me investigar. E você sabia na época? Porque eu tinha colegas também da Civil lá dentro. Que te falou. Aí Entendi. Um amigo meu da Civil falou assim, estão te investigando. E aí, o coração não gelou não, cara? O quê? Era o menino do Ibirapuera, que era a fronteira ali com o bairro Brasil. O menino do Ibirapuera faz documento. E aí, na época, eu falei, mas como é que eles estão me investigando? Ele falou, fica um cara na porta de sua empresa, num barzinho, sentado, só vendo o movimento. E eu vi esse cara lá. Você viu. E aí eu comecei a observar. Aí, rapaz, na época tinha uma porção assim, de CDs, assim, tudo com os documentos, tudo. E aí o que a gente fazia? Eu pegava os documentos, deixava no carro desse meu novo sócio
Quando eu precisava, eu pedia, ele ligava, ele chegava lá, me dava o CD. Pra não deixar nada lá. Nada, não Entendi, podia ter tá. prova. Entendi as provas. E aí, eu fiz a oração e nesse período, o delegado oficial da polícia de Conquista era o William Chan. Já vi falar em William Chan? Era o filme de terror de todo bandido. Falar do William Chan era o filme de terror de todo bandido. E um dia, cara, eu conhecia ele. Sim. Um dia, eu tava no meu trabalho aqui, que eu era o computador assim e a porta aqui. Eu tava lá e tal. Quando eu tô aqui, eu olhei pra porta, o William Chan parou Meu Deus. com a viatura na porta da empresa e ficou olhando pra mim. Sim. Eu olhei assim e fui tirando o rosto. Eu fiquei mais branco do que essa. Eu fiquei pálido, Paulo. Eu fiquei pálido, eu fiquei sem chão. E eu falei, Jesus, olha quem tá ali. E ele parou e ficou olhando pra dentro da loja. Tipo assim, ele quis te dizer, eu estou de olho em você. Eu tô de olho em você. E não é gente de cima agora, né? E a minha oração foi justamente por causa disso. Eu vi um carro da polícia. Parecia que alguém tinha me dado um murro no estômago. Sim. Era um medo. Quer dizer que você começou a ter emoção depois disso. Mas eu não conseguia sair daquilo, Paulo. Ah. Sabe? Porque a Bíblia fala que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Sim. E quando você faz alguma coisa que contribui com o ataque do diabo na sua vida, você se torna escravo dele, então você não consegue sair. Eu entendo quando a pessoa tem um vício de cigarro que quer largar, ela não consegue, porque ela tem um parceiro que não faz com que ela largue, que é o diabo. Então, eu não conseguia largar. Foi quando eu fiz essa oração. Naquela semana, eu fiz no sábado. Na sexta-feira, que foi um Shabat, na sexta-feira seguinte, um cara falou assim pra mim. Eu tinha conhecido há uns 15 dias atrás uma equipe, eram 2 irmãos que queriam vender as habilitações. Eu falei, você só não pode vender pra Conquista, que Conquista já tá pinchado. Rapaz. Eles eram lisos, queriam ganhar dinheiro. Eu falei, se vender pra fora eu faço, mas pra Conquista eu não faço não. E aí eles começaram a vender muitas habilitações. Eu pedi as coisas pra eles, ele me dava. Eu falei, esses caras é potencial. Só que eles venderam pro pessoal daqui de Conquista. Eu falei pra eles não vender, que tava entupida a cidade. É porque a Bíblia fala assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Sim. Então, eu vendi. Aí, um desses caras, um primo dele que eles venderam, caiu numa blitz. Sim. A habilitação era perfeita, mas não podia molhar. Se molhar, comprometia, porque aquela impressão era uma impressora jato de tinta. Ah, tá. Borrava. Ela borrava. Então você acha que quem pegou ele já estava Aí fazer os testes. tinha as recomendações. Eu falava, você tem que botar no plástico, não pode molhar, não pode transpirar. Sim. Né? Aí esse menino deixou transpirar, o policial pegou ele na blitz e falou assim, rapaz, isso aqui é falso. Vixe. Não é falso não. Consultou, não consultou. Aí o policial liberou ele. Sim. Aí o cara falou, rapaz, isso aqui essa habilitação do menino que você liberou é falsa. Segura ele. Aí foi consultar, que não tinha registro. Sim. Era só visual. Sim. Quando Entrou consultou, lá no sistema. não tinha sistema. Aí pegou esse cara e começou a dar uma prensa nele. Você vai ter que entregar quem fez. Aí levou para os 2 irmãos. Sim. Porque, na verdade, faz história de filme, hein? Não, faz Dá um filme. Dá um filme bom, dá um livro. Dá um livro essa livro, história né? também. E aí depois pegou um dos irmãos, não pegou os 2, pegou um Sim. só. Aí um não quis entregar o outro, só que o outro era um gordinho. Sim, A polícia começou a bater nele. Meu Deus. Ele levou pra mim. Aí o que a polícia fez? Arma um flagrante, porque tinha o usuário da habilitação, o vendedor e o fabricante. 3 da formação de quadrilha. Sim. Aí, porque eu acho que o crime é maior, né? Quando tem a formação de quadrilha. Então exatamente. ele queria... Aí o policial falou pra mãe do menino assim, se ele entregar o cara que fez, eu libero ele. A mãe foi e armou um flagrante. Pra te pegar. Pra me pegar. Meu Deus. Foi nessa sexta-feira, chegou lá. Chegou. Ele todo sério. A mãe dele chegou toda extrovertida. Quanto é a habilitação? E nós tínhamos um código, não pode trazer cliente aqui. Cara, entendi. E aí eu olhei pra cara dele, olhava pra cara dela.
Aquela cara de paisagem, não tô entendendo nada. Não tô entendendo nada. Aí ele falou, não, fala com ela aí, fala com ela aí, fala com ela aí. Aí eu falei assim, e sexta-feira, tava liso, não tinha dinheiro. Sim. Final de semana chegando, você tinha que arrumar uma moeda pra poder sair, Sim, né? sim. Eu falei assim, rapaz, não, vê com ela aí, vê com ela. É quanto a habilitação? Eu falei, na época eu cobrava R$250. Não era nada, né? 2000 Comparado a hoje, 2004, né? 2004. Hoje é R$4.000 a habilitação. E aí ela, tá bom, como é que paga? Eu falei, você me dá a entrada agora, 50%, 50% quando eu ficar pronto. Fica pronto que horas? Eu falei, daqui a uma meia hora. É rápido, hein? Isso Era rápido. rapidinho, porque já tava tudo esquematizado. Sim, só faltava a foto da pessoa. Só A os dados, foto, os dados. e a assinatura dela. E aí... Tinha foto, Jefferson, né? Tinha foto. Ah, sim. Que foi no período da transição da habilitação, que era tipo é tipo um RG, a anterior. Ah, sim. E depois veio pra essa que é a atual com foto. Aí eles botaram holograma e tal. Sei. Não, holográfico, aquela fitazinha holográfica. Aí, quando a mãe dele, que era uma mulher que eu não conhecia, saiu pra buscar o dinheiro da entrada e os documentos, a foto, o negócio, ele falou, vai, sujou, a polícia vai chegar aí, me pegou o cara que eu vendi, e casa caiu, eu comecei a xingar ele, pá, como é que você faz isso comigo, não sei o que, daqui a pouco, parecia com a cena de filme. Meu Deus. Aquele tanto de polícia na porta da loja, ali no Ibirapuera. Meu Deus. Viatura, foi umas 4 viaturas, fechou assim o escritório. E aí eu tava, ó, pra aquele dia, Paulo, foi o dia mesmo de minha casa ter caído. O CD estava lá, meu bolso tinha um RG, eu lembro como tinha um RG no meu bolso. E aí a polícia chegou, Jefferson, aí eu falei, sou eu. Aí ele falou assim, você está preso? Aí eu falei assim, sobre que acusação? Ele, sobre a acusação de falsificação de documentos. Aí eu fiquei quieto. Aí me algemaram, a rua ficou lotada. O povo tudo... Todo mundo vendo. Aí veio meus parentes. E aquela coisa. Aí meu sobrinho pegou os CDs, eu mandei ele embora, correr. Tinha lá uma ex-namorada minha, tava lá no dia. Tava lá um cliente meu e tinha meu sobrinho que trabalhava comigo. Só que meu sobrinho foi embora. Ele jogou os CDs do vizinho e a polícia achou e foi embora. E aí, o que eles fizeram? Ia pegar meu cliente, minha namorada, o cara que vendeu, o menino que comprou, eu ia fazer formação de quadrilha. Só que eu falei pra ele, eu neguei que a menina era cliente, o rapaz eram clientes que não faziam falsificações, a menina era cliente, não tinha nada a ver, não falei nem que era namorada, senão eles colocavam com conivência. E eu fui parar no DSEP. Caraca. E aí, e a sensação, cara, de tudo isso acontecendo nesse momento, como foi, assim, né? A sensação foi... Deu tempo pra sentir alguma coisa, que às vezes é tão rápido as coisas acontecem ali que você... Mas chegou uma hora que você parou pra pensar, Não, né? aí quando eu fui pra dentro da cela, aquela coisa, o policial me deu um tapa querendo que eu confessasse que tinha mais, que eles queriam pegar outras pessoas que estavam envolvidas. E pessoas fortes, né? Grandes, né? Que a gente sabia que tava. Eu falei, não, cara, só tem eu, só eu que fazia tudo. Não tem mais gente, não tem ninguém mais, não. E aí, foi quando eu fui pra cela que a ficha caiu. Ali a ficha caiu. Você tava sozinho? Ou tinha alguém lá? Porque sempre tem alguém não, lá, né? Não, sempre tem alguém. Sim. Já tava cheio na época. Mas aí a ficha caiu. Eu falei, cara, o que eu fiz com minha vida?